Os modelos da Anthropic e da OpenAI, Fable e Sol, respectivamente, fazem com que a gente tenha que mudar o nosso paradigma, mudar a forma com que a gente utiliza IAs para desenvolver software. Atualmente, esses são os dois melhores modelos do planeta Terra e eles são os melhores não apenas em termos de capacidade e inteligência, eles são os maiores em termos de custo também. Com esses modelos muito melhores que os anteriores, duas coisas passam a ser verdade. Primeiro, eles são capazes de fazer coisas que os outros modelos não eram capazes. Então a gente tem assim uma capacidade que, se antes a gente dizia que os modelos de IA conseguiam sem muitos problemas fazer tarefas assim nível estagiário, digamos assim, crudezinho, super simples, agora a gente consegue afirmar que esses modelos têm capacidades que muitas das vezes vão se assemelhar a um dev sênior. Depende da tarefa que você der para ele, claro, depende do contexto ali, da supervisão e tal, mas não é exagero dizer que esses dois modelos conseguem sim desenvolver tarefas muito complexas. Acho que isso é verdade, ninguém vai discordar disso. Agora, a questão é, até agora, a forma com que eu via quase todo mundo utilizando IA era a seguinte: você vai pegar $200, enfim, as pessoas, né, mais sênior, que tem mais dinheiro, que tem a empresa financiando, bancando, algo do tipo, essas pessoas pegavam $200 e iam falar, cara, qual que é o melhor modelo que existe? Ah, o melhor modelo que existe é o Opus, na época 4.5, 4.6, até ali o 4.8. Bora usar só esse modelo exclusivamente o tempo todo. Ah, mas aí a minha conta vai estourar. Aí você pega outra conta de $200, você vai gastar $400. Pra muita gente isso fazia sentido. Hoje em dia, essa estratégia dificilmente vai funcionar. O Fable e o Sol são caros demais para isso. E também, além do fato deles serem caros, eles demoram um pouco, eles são um pouco mais lentos. Os modelos menores, eles respondem de maneira mais rápida. Então é inteligente você utilizar as coisas de maneira mais otimizada. O tema de hoje, né, é sobre uma gestão aqui de custo e de velocidade. Para isso, uma das melhores fontes que a gente tem é o Artificial Analysis. No Artificial Analysis, que eles independentemente fazem benchmarks de IAs, a gente consegue ver aqui, né, claramente como esperado, as duas melhores em termos de inteligência são o Fable 5 e o GPT 5.6, né, Sol. Estão disparado aqui muito melhores que as outras, tá? O número de 60 e o número de 59 são bem maiores que todos os outros. Agora, se você olhar a velocidade aqui, eles vão perder bastante para alguns outros modelos mais rápidos, né? Você vê aqui o GLM é mais rápido, o Grok é mais rápido, o Gemini Flash é muito mais rápido. E você vai notar também que o custo deles é absurdamente mais alto que os outros. Tipo assim, se você pegar um DeepSeek V4, que tá aqui no gráfico, ó, ele pontua 44 versus 59, ou seja, ele é menos inteligente, mas para algumas tarefas ele é adequado, o custo dele, por tarefa, costuma ser 4 centavos, tá? O custo do Fable por tarefa costuma ser quase $3. É tipo 70 vezes mais caro. Continha básica aqui, né? Se o seu plano é um plano de $200, se rodar o Fable o dia inteiro, 40 horas por semana, vai estourar seu plano. Então, uma das direções que eu tô vendo o mercado caminhar hoje em dia, e algo que você mesmo pode fazer, a gente falou isso até um pouco no vídeo de Cloud Code que eu lancei 2 dias atrás, que se a gente caminhar para esse caminho de fazer todo o código com IA e, vamos ser sinceros, quase todas as pessoas, eu acho, quase todo mundo que eu converso, quase todos os devs que eu converso não escrevem mais código. A boa parte deles não revisa mais código. A gente tá utilizando as ferramentas dessa maneira. É assim que o mundo tá organizado atualmente. A coisa inteligente da gente fazer, então, é existir aqui um processo de tomada de decisão sobre o que utilizar em qual momento. Esse processo de tomada de decisão, ele pode ser manual ou ele pode ser via IA também. A IA também é capaz de decidir isso às vezes, de modo que a gente tem alguma determinada tarefa. Nessa alguma determinada tarefa, a gente vai decidir quem é que vai executar essa tarefa, né? Isso aqui vira, digamos assim, uma certa orquestração aqui de agentes, uma orquestração de modelos, o que você quiser chamar. De início, cara, eu até recomendo que você tome essa decisão manualmente, que você manualmente teste. Você pode estar aqui utilizando o Cloud Code, por exemplo, e você vai falar, cara, para essa tarefa, deixa eu vir aqui, né? Vou vir aqui em Model, vou escolher um modelo, de repente para essa tarefa aqui que é muito difícil, eu vou testar o Fable e eu vou ver se o Fable vai ser adequado. Ou então para essa tarefa aqui que é difícil, mas não tanto, deixa eu tentar ir com Opus, deixa eu tentar ir com Haiku e vendo o que eles produzem, né? Ou Sonnet. De início eu acho que é bem positivo você fazer essa tomada de decisão manualmente. Depois disso, você pode começar a rotear isso de maneira um pouco mais inteligente. Nos 2 vídeos anteriores, a gente mostrou no Cloud, já vou voltar ali, tá? Eu te mostrei no Cloud Code como você pode, por exemplo, criar uma skill, como você pode, por exemplo, criar sub-agents, e dessa maneira é possível a gente criar uma skill e essa skill tomar uma decisão de qual sub-agent utilizar. E você pode ter um sub-agente para cada modelo e a skill vai tomar uma decisão de qual
modelo vai ser adequado para aquela tarefa. Você consegue fazer um workflow, né? Você consegue fazer um fluxo de trabalho dentro ali do seu Cloud Code, que existe um processo de decisão que vai ligar um subagente, a depender do nível de dificuldade daquela tarefa, para executar aquela tarefa. A gente mostrou isso aqui no canal, isso é perfeitamente possível, né? Eu não fiz em todos os detalhes, se você tiver interesse, de repente eu posso fazer em algum vídeo, mas isso é perfeitamente possível. E o que eu acho que a maioria das pessoas vai acabar fazendo é que você tá sempre pensando, né? Inteligência, velocidade e custo. Essas são as 3 variáveis. Aqui na ponta, você vai ter os melhores modelos que você vai usar. Por exemplo, um Fable e um Sol. Alguns tipos de tarefa vão fazer muito sentido delegar para esses modelos. Por exemplo, decisões que envolvem arquitetura, features muito complexas. Quebrar uma feature muito complexa em algo, na verdade, em várias tasks mais simples para que essas tasks possam ser implementadas no futuro. Esse tipo de tarefa que envolve muita complexidade, que existe muita incerteza, que existem muitos desconhecidos, esses modelos podem ser super bons, né? Bugs que ninguém nunca conseguiu resolver, tarefas que você sabe qual é o objetivo explícito, mas você não sabe muito bem qual é o caminho para chegar lá. Para esse tipo de coisa, o Fable e o Sol podem fazer muito sentido. Tarefas de alta complexidade no geral, olhando aqui no Artificial Analysis, né, a gente pode olhar o Coding Index, por exemplo, você vai ver, né, os melhores aqui são o GPT 5.6, Sol, Terra e depois o Fable, mas você vai olhar que logo a seguir a gente vai ter o GPT 5.5 e o Cloud Opus 4.8. Então, ainda para tarefas de alta complexidade no geral, pode ser interessante o GPT 5.5, pode ser interessante o Opus 4.8. Pode ser que existam tarefas que eu quero especificamente velocidade e não sejam tarefas muito difíceis, né? São que, pô, quero fazer esse bug fix aqui, por exemplo. Esse bug fix que é simples e a gente consegue fazer rapidamente, eu consigo testar rapidamente, já quero ele pronto para subir. Gemini Flash, né? Gemini 3.5 Flash, por quê? Novamente, você vai olhar aqui o Coding Index dele é 70. 70 é um número bem alto, tá? É bastante bom. Se você pegar, por exemplo, um DeepSeek, o DeepSeek ele já é bom e ele pontua 59, tá? E aí, cadê a questão da velocidade? A questão da velocidade tá aqui, ó. Em que o GPT-OSS é o mais rápido, mas ele é mais fraquinho. Você tem esse modelo aqui da NVIDIA e o Gemini Flash, então um dos mais rápidos. E por último, né, você pode ter um modelo de fallback ali para tarefas mais simples, tarefas que não requerem muita velocidade, coisas que você vai fazer ali em background, etc. E aí você pode escolher o que você quer. O Sonnet é perfeitamente razoável para isso. Se você quiser algo mais barato, o Kimi é uma decisão boa para isso, o DeepSeek é bom para isso também. Vamos colocar aqui o Kimi porque é um modelo que, honestamente, eu gosto, eu acho que tem um custo-benefício muito bom. Bom, você entendeu a ideia, né? Você entendeu o objetivo aqui. De início, você pode fazer isso na mão. Aí você pode pensar, galego, como que eu faço isso na mão? Se você tá falando pra uma hora eu utilizar o Fable, outra hora pra eu utilizar o GPT, outra hora pra eu utilizar o Gemini, outra hora pra eu utilizar o Kimi. Realmente, como que você faz isso na mão, né? Se você vai ter que ficar trocando a harness ali o tempo todo? Então, existem algumas maneiras de você implementar isso de maneira mais automática, claro. Novamente, gente, recomendo que você faça isso de maneira manual de início, tá? Eu acho que é legal. Eu acho que é interessante você testar um por um individualmente, tomar um tempinho ali a mais pra entender mesmo. Se isso daqui é algo que vai fazer parte do seu fluxo de trabalho daqui pra frente, toma um tempo e testa, vê se o que eu tô te falando faz sentido. Pega uma task, dá essa task complexa pro Fable, dá essa task complexa pro Kimi e vê qual é o resultado. Averigua, olha ali o código, olha o resultado, olha os screenshots, olha os testes, olha o tempo que demora. Certo, não quero que você dependa só da minha opinião aqui. Dito isso, você fez isso manualmente aqui. Existem algumas formas de implementar isso de maneira mais automatizada, a gente falou ali do Cloud Code, você vai estar um pouco mais preso na Anthropic, né? Mas também não é um problema tão grande, porque você pode utilizar Fable, Opus, aqui, né, o Sonnet e aqui o Haiku. Você pode utilizar uma ferramenta como OpenRouter. Existe algo nesse sentido também no Cursor, tá? E para esse vídeo não ficar só teórico, eu vou te mostrar uma dessas ferramentas. A gente vai fazer um routing aqui customizado. Eu vou usar a ferramenta que patrocina o canal, que é a Abacus AI. Você pode utilizar essa, você pode utilizar outra das que eu citei, tá? Não quero que você fique com a impressão de que, nossa, ele fez um vídeo patrocinado só para isso. Porque não é, um conceito importante para você aprender mesmo, tá? E eu vou te mostrar isso na Abacus, mas esse conhecimento funciona de forma parecida em várias outras ferramentas. Então, sendo 100% transparente, se você quiser aprender isso daqui e até implementar na sua própria harness, velho, vai em frente, eu recomendo também. Mas vamos lá, como que a Abacus oferece esse ferramental aqui pra você? E como que ele vai ser parecido em outras situações também, tá? Aqui na Abacus, eu tô aqui dentro, eu pago minha subscription aqui de $10 por mês. Eu posso vir aqui, ó, em Create Custom Router. Feature nova, eu vou clicar aqui em Create Custom Router. Existem duas maneiras, tá? Uma das maneiras é o Route LLM. O Route LLM é o próprio routing aqui da Abacus. Ele vai me dar uma chave aqui, tá? E
E a própria Abacus determina qual que é o modelo mais inteligente, né? O modelo mais adequado para se usar para aquilo. Só que você pode criar o seu próprio router customizado. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou abrir aqui, criar o meu router customizado. Eu vou pegar, aqui você tem os templates, né? Eu vou pegar um template qualquer, template Frontier, que a gente vai modificar tudo isso daqui. Então, posso criar um nome, vou deixar assim mesmo. Posso criar um system prompt, vou deixar vazio. E agora eu posso escolher minhas categorias aqui e os modelos que eu quero para cada categoria. Deixa eu deletar esses aqui que já vieram pré-criados. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Categoria Frontier Problem Solving. Vamos pegar o Fable para ser o de fronteira e vamos colocar uma descrição aqui, né? De tarefas extremamente difíceis, não familiares, open-ended, etc, etc. Vamos adicionar outra categoria aqui. E eu vou adicionar as 4 aqui para você ver. Aqui, ó, pronto. Fronteira, Fable, Fable 5. Complexo, Opus 4.8. Vamos botar um GPT aqui, né? Tá faltando GPTzinho. Vai, GPT 5.5. Velocidade, Gemini Flash. Balanceado aqui, que não precisa de velocidade. O Kimi e o nosso fallback aqui. Para as outras coisas, o Sonnet 5. Muito bem, eu salvo aqui o meu router. Novamente, isso que eu fiz aqui, você consegue fazer com outras ferramentas também. Você consegue fazer via skill, você consegue fazer via a maneira com que você quiser. Você consegue fazer essa cognição aqui com um próprio script localmente, tá? Não tem nada de lock-in aqui. Mas aí eu tenho aqui minha chave da API. Eu consigo carregar isso daqui, né? Colocar créditos aqui e tal, usar essa chave de API aqui. E a forma com que você vai utilizar isso daqui, né? Você pensa, pô, galego, beleza. Criei o meu router aí. Como que eu vou utilizar isso? Teve outro vídeo aqui no canal que eu já te falei sobre o Open Code. Se eu der um enter aqui, Open Code, ele funciona mais ou menos da mesma maneira que o Cloud Code, só que, né, você consegue rotear os requests para onde você quiser. E aí, meu querido, a gente vai simplesmente pegar a chave da API aqui e rotear os requests para Abacus. Então eu pegaria minha chave da API, viria aqui, ó, em barra connect, conectar um provider. No passado, né, já mostrei como é que faz a conexão aqui com... Não lembro se eu fiz com a Anthropic, mas eu fiz com o Kimi já. Você pode vir aqui embaixo, ó, e conectar com a Abacus, e aqui vem a chave da API, e tá pronta a sua conexão. Você consegue utilizar isso daqui que eu te mostrei, tá bom? Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se você acha que ele foi útil. Se você não acha que ele foi útil, eu também quero esse feedback, tá? Quero que você seja sincero comigo, porque eu tô num período de determinar qual tipo de conteúdo que é mais relevante para as pessoas. No momento, eu acho que esse tipo de conteúdo é relevante, tá? Eu tento evitar um pouco falar tanto de IA, mas não tem como fugir. A IA tá engolindo nossa carreira. E esse tipo de coisa você vai utilizar na sua carreira. Enfim, diz aí, seja sincero se você achou esse conteúdo válido ou não. Se você achou, eu vou fazer mais coisas aqui voltado para IA, só que nesse sentido aqui, tentando ir um pouco mais em técnicas que você pode utilizar no seu dia a dia, otimizações que você pode fazer, como extrair um resultado melhor, né? E falar um pouco menos sobre o hype ou qualquer coisa do tipo. Se você não achar válido, não achar que isso aqui é greve, eu vou falar, cara, galego, sério, para de falar de IA, vamos falar de outra coisa. Tá todo mundo falando de IA, eu não preciso que você fale, pode falar de banco de dados que tá legal. Deixa aí também, meu querido. Se você preferir, a gente pode falar de System Design, que honestamente eu gosto mais. Valeu? Abraço.